Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? No vídeo anterior a gente falou sobre como foi que eu cheguei na educação infantil e hoje especificamente vou falar como é que eu me sinto sendo professor homem da educação infantil. Vamos lá. Então, primeiramente quero agradecer a todo mundo que está compartilhando, está visualizando, está curtindo, está comentando os meus vídeos, né? Tinha algumas pessoas que pediam para eu lançar esse canal no YouTube, eu também tinha um desejo de criar esse canal, estou me sentindo muito bem, muito feliz, explorando esse lado mais na internet, né? Espero contribuir com a formação dos futuros pedagogos, espero contribuir com as pesquisas atuais, espero. Enfim, muita gente está comentando que eu estou ajudando assim, os próximos pedagogos, né, que estão fazendo seus TCCs, estão percebendo que é possível a gente ingressar nesse campo, que não é um campo 100% feminino, que a gente tem que quebrar isso, que não existe um lugar específico para o homem e um lugar para a mulher. A gente já está superando essas barreiras, né, culturais e de preconceito também, esses paradigmas. E com o tempo, o homem e a mulher estão explorando diversos lugares, diversos espaços. E a educação infantil é um desses espaços onde o homem, 99,9% dos professores, dos homens, não querem ingressar, né? E também socialmente as pessoas têm uma certa indisposição com esse assunto. E aí eu caí de paraquedas literalmente na educação infantil, tinha uma formação, uma certa forma limitada. E como eu falei no vídeo anterior, precisei bastante melhorar, precisei evoluir, porque os meus rendimentos não foram bons no primeiro ano que eu passei na educação infantil. E nos anos seguintes eu acordei, de certa forma, para buscar uma formação continuada, apesar de já ter uma especialização em psicopedagogia, que já cheguei com especialização, porém eu não sabia os meandros da prática na educação infantil, essa questão do cuidar, do olhar, do perceber a criança e de conhecer melhor esse mundo infantil. Eu tinha a teoria da universidade, da especialização, porém eu não tinha a prática. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a investigar essa questão da educação infantil e muita gente, eu nunca tinha parado para pensar como é que eu me sentia sendo um homem na educação infantil. Eu nunca via diferença no meu ponto de vista entre mim, entre eu, professor Davis, e as professoras do CMEI que eu trabalho. Só que socialmente outras pessoas visualizam essa diferença. Aí o Davis, assim, quando vai me conhecer, algumas pessoas, não são todas, graças a Deus, algumas pessoas ficam assim, e homem, e será que você vai cuidar mesmo da criança? Será que você vai ter esse carinho, vai ter esse entrosamento com a criança? E muitas vezes precisa de um período de quebra de gelo para poder as pessoas visualizarem, quebrar os preconceitos e perceberem sim que eu tenho competência, tenho capacidade para atuar assim, na educação infantil tão bom quanto as minhas colegas e superar minhas próprias expectativas e superar as próprias expectativas sociais, né? Então tal que as minhas turminhas, meus alunos, eles saem lendo e escrevendo assim, brincando, assim, e a gente estimula o aprendizado da leitura e escrita de forma bem prazerosa, bem lúdica, e assim, eu não fico forçando eles a aprenderem a ler. É uma coisa bem natural, assim, um estímulo é bem tranquilo e a resposta surge na brincadeira, surge na própria vivência com as crianças, com as interações que a gente tem na sala de aula e fora dela também, né? Então eu vejo essa educação infantil com a minha mediação sendo homem muito positiva, porque é um lugar político, um lugar onde eu posso interferir positivamente, ter minha contribuição positiva nesse campo de discussão. Como eu falei no primeiro vídeo, já escrevi um livro que é fruto da minha dissertação de mestrado sobre formação continuada de professor de educação infantil. E lá, num determinado momento do livro, eu falo sobre essa questão da brincadeira, da ludicidade, mas eu não abordo a questão do gênero masculino, né? Porém, quem enxerga de fora, e alguns professores, alguns pesquisadores que vão analisar minha prática, percebem o tanto que é importante, eles comentam comigo depois, o tanto que é importante, tanto que tem uma contribuição positiva, esse meu lugar na educação infantil. Né? E que eu tenho uma contribuição, tenho um campo de discussão nessa área e que precisa ser explorado. Os próximos egressos dos cursos de pedagogia já estão vindo cada vez mais com essa sede, estão quebrando esse preconceito de ingressar na educação infantil e que realmente é um campo que precisa um cuidado, necessita uma certa formação bem mais específica nessa área e um esforço cotidiano, não que nas outras áreas não precise, mas nós como homens, a gente precisa primeiramente superar nossas próprias expectativas, superar nossos medos, preconceitos, para depois começarmos a atuar na educação infantil.
E assim, não é um bicho de sete cabeças, a princípio pode ser uma coisa complicada, complexa, porém com o tempo é tranquilo, é muito prazeroso, inclusive, porque a criança ela é muito sensível, ela é muito sincera, ela é muito carinhosa. E se a gente souber canalizar o afeto, se a gente souber devolver e transmitir esse afeto, a gente vai conseguir muitas coisas, principalmente relacionadas a essas trocas. Porque a educação infantil, do meu ponto de vista, ela é muita troca mesmo. Se a gente souber ouvir mais a criança, compreender, entender, buscar estimulá-la de formas que não seja forçadas, mas que sejam mais lúdicas, prazerosas, a criança vai aprender cada vez mais. Então eu vejo que esse campo da educação infantil, eu sendo professor do sexo masculino, tem um lugar, sim, importante, eu tenho uma contribuição política, pedagógica, tomar aqui um gole de café, nesse campo, uma contribuição importante, e que mesmo que a maioria das pessoas, das professoras, sejam mulheres, a gente tem um campo teórico muito importante que precisa ser explorado, que a gente precisa compreender, que a gente precisa entender melhor, né? E buscar não ir pelo lado do preconceito, não analisar essa questão só do preconceito, mas buscar que é um lugar possível para a gente aprender, atuar e também educar, né? Que a gente não tem limites, não tem que dizer em nenhum lugar do nosso currículo, nem em lugar nenhum que eu tenha visto nos concursos, que não pode o homem atuar na educação infantil. Por quê? Se a criança tem mãe, a criança tem tia, a criança tem madrinha, a criança tem uma série de pessoas que cuidam dela, mas também tem um pai, tem um tio, tem um padrinho, tem um avô, tem um padrasto, tem uma série de pessoas. Por que não ter um professor, né? E por que não ter um professor que atua com ela, que brinca com ela, que canta, que dança, como eu busco fazer, né? Até esse chapéu aqui tá bem amassadinho, tá bem surrado, mas eu trabalho bastante com ele, vou comprar outro inclusive, porque é um instrumento lúdico, que a criança se atrai, ela brinca, ela gosta. E é um instrumento também de aproximação entre a criança e tornar o aprendizado cada vez mais dinâmico, prazeroso, lúdico e principalmente significativo. Então, resumindo, a educação infantil também pode ser um campo explorado e de atuação masculina, sim, e que a gente tem que quebrar esses preconceitos que não existe um lugar da mulher, um lugar. Se a mulher pode dirigir um caminhão, pode dirigir, pilotar um avião mesmo, né? Se ela pode ser presidente do Brasil, por que não um homem ser professor de educação infantil, né? A gente não vai deixar de ser homem por causa disso, não vai ferir nossa masculinidade, muito pelo contrário. A gente vai crescer cada vez mais, tanto como professores, quanto seres humanos. E é isso, gente, agradeço, curta, comente, compartilhe. O canal é nosso, fique à vontade com as pautas para visualizar, para compartilhar, tá? E divulgue para os seus amigos, homens da educação, né, do curso de pedagogia, que estão pensando em ingressar, né, nesse caminho e que é um lugar possível assim, de transformações e de grandes batalhas e de grandes conquistas. Que quem sai ganhando no final das contas é a criança, que é ela que precisa e merece ser educada com todo o amor e carinho do mundo. Tá, gente? Um abraço, fique com Deus e tudo de bom. Até o próximo vídeo. Valeu!